Olá, aqui é o professor Marcelo Varela e vamos para mais um encontro sobre Direito Internacional Público. Na aula passada, nós estudamos as organizações internacionais. Eu gravei um vídeo e também o Rafael, que é doutorando em Direito, estagiário bolsista da CAPES, também ajuda na organização das aulas, gravou um segundo vídeo. A participação do Rafael é necessária até para, de acordo com as regras da CAPES e com as regras institucionais do CEUB, ele tem que fazer uma participação na aula. Então, eu agradeço ao Rafael, que ajudou bastante, fez um excelente trabalho, e vocês podem mandar o feedback para mim, para que a gente possa ir ajudando o Rafael aí nessa formação dele como professor. Nessa aula passada sobre organizações internacionais, vocês viram o que são as organizações internacionais, a personalidade jurídica, a estrutura, a composição, os tipos de voto, os membros com direito a voz, voto, as principais atribuições das organizações internacionais e um estudo um pouco mais aprofundado sobre uma organização internacional específica que foi a ONU. No encontro de hoje, nós vamos estudar as relações diplomáticas e consulares. Na lógica da organização da disciplina, nós temos 4 grandes unidades. A primeira unidade são as fontes, segundo, os sujeitos, terceiro, relações de aproximação e quarto, relações de conflito. Fontes, nós vimos os tratados, atos unilaterais, costumes, jurisprudência, doutrina, equidade. Sujeitos, nós vimos os estados e as organizações internacionais. A partir da aula de hoje, nós entramos nesse terceiro módulo, onde vamos estudar relações de aproximação. Temos 2 capítulos nesse terceiro módulo. Relações diplomáticas e consulares e zonas de integração regional, áreas de integração regional, ou sistemas regionais de integração também, é outra forma como se conhece a matéria. Em relações diplomáticas e consulares, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que são, não é? As relações diplomáticas e consulares são todas as formas de comunicação entre os estados, de negociação entre os sujeitos de direito internacional. Ela é exercida pela diplomacia tradicional, mas também pela paradiplomacia. A diplomacia é realizada no Brasil pelo Ministério das Relações Exteriores. Esse bonito prédio, né, que fica na esplanada dos ministérios, é a sede do Ministério das Relações Exteriores, também conhecido como Palácio do Itamaraty. Como vários prédios em Brasília tem esse espelho d'água, né, que serve também para proteção. Uma escultura aqui do Bruno Jorge, à frente. Na lógica da esplanada, existem vários prédios iguais, são aqueles prédios com as brises verdes, e tem 2 prédios que se espelham, o Ministério das Relações Exteriores de um lado e outro, parecido, mas diferente, o Ministério da Justiça de outro. Seriam ministérios setoriais e ministérios que pensam o Brasil como um todo para fora e o Brasil como um todo para dentro, Ministério das Relações Exteriores e Ministério da Justiça. Paralelo à diplomacia, temos também a paradiplomacia, que são essas relações realizadas com outros países por órgãos que não têm atribuição específica de fazer a diplomacia, mas que realizam, talvez aí, mais de 90% das relações internacionais do Brasil já sejam praticadas pelos diversos ministérios da esplanada por outros poderes. Quando o Brasil cede urnas, por exemplo, para outros países realizarem eleições, como já ocorreu com o Paraguai, países da América Central, África, o Tribunal Superior Eleitoral conversa diretamente com seus parceiros nos outros países. Quando o Ministério da Agricultura fala com a sua contraparte na Argentina, na Colômbia, no Peru, Venezuela, Bolívia, ele está realizando contatos diretos, muitas vezes nem passa pelo Itamaraty. Quando o Ministério da Indústria e Comércio conversa com outros países também voltam, muitas vezes o Itamaraty nem sequer é consultado.
Então, a paradiplomacia é tão ou mais importante do que a própria diplomacia. Vamos avançando aqui no nosso foco, que seria a diplomacia. O Brasil tem embaixadas ou representações em praticamente todos os países do mundo, que é um mapa onde está azul é onde o Brasil tem embaixadas. Alguns países aqui, vocês podem ver que a gente não tem embaixada, não é? Nesses casos aqui, o Brasil tem uma embaixada num país que atende aos países vizinhos. Como a gente vai ver, é o caso da acreditação múltipla. O representante brasileiro está acreditado em outros países. Por exemplo, aqui na Tailândia, o representante brasileiro, o embaixador brasileiro, ele está acreditado perante Mianmar e perante o Laos, o Camboja, aqui ao lado. Então ele passa uma semana em um, uma semana em outro, e todas as correspondências são trabalhadas aqui na sede, que é em Bangkok. Aqui mesmo, às vezes em países europeus, etc., a gente não tem. Isso significa que não tenhamos relações diplomáticas? De forma alguma. A gente tem, só que não tem recursos para ter embaixada em todos os países do planeta. Então, nesse caso, a gente tem uma embaixada que representa o Brasil perante vários países. Normalmente, né, as embaixadas, o Brasil aproveitou, aqui só alguns exemplos, momentos históricos onde os custos estavam mais acessíveis, o Brasil de repente tinha mais recursos, e tem prédios aqui, a Embaixada do Brasil em Moscou, um belo palácio, a Embaixada do Brasil em Londres também, a Embaixada do Brasil em Viena. Então, é comum que os prédios das embaixadas sejam pomposos, representam o Estado. Em Brasília, nós temos as embaixadas dos outros países, no setor de embaixada sul, no setor de embaixadas norte, que fica na asa sul e na asa norte. São também bonitos palácios, mas também várias casas residenciais, né, em bairros residenciais, no Lago Sul, no Lago Norte, que representam outros estados. Mas vamos para alguns conceitos. Primeiro, o princípio fundamental das relações diplomáticas e consulares, que é um dos princípios fundamentais do direito internacional público, é o princípio do consentimento mútuo. O consentimento mútuo significa que dois países apenas mantêm relações diplomáticas e consulares caso os dois consintam. Nenhum país é obrigado a enviar representantes diplomáticos, nenhum país é obrigado a receber representantes diplomáticos. Eles têm que consentir com isso. Outro conceito importante, direito de legação. Direito de legação é uma das marcas da soberania, que é o direito de enviar e receber diplomatas. Apenas os estados soberanos e as organizações internacionais, no caso de forma indireta, podem enviar e receber representantes diplomáticos. O direito de legação pode ser ativo, enviar diplomatas, ou passivo, receber diplomatas. A missão diplomática. A missão diplomática é aquele conjunto de pessoas que representam o Estado nas suas relações internacionais. A missão pode ser permanente ou temporária. A missão diplomática permanente é aquela que fica de forma por um período indefinido, longo, em outro Estado. Normalmente tem então uma sede da missão diplomática, onde onde a missão vai se instalar. Por exemplo, nesses casos aqui, são missões permanentes do Brasil, em Viena, Londres e Moscou. A missão temporária é quando um grupo de profissionais é escalado para representar o país em uma missão que tem uma duração determinada, por exemplo, uma conferência internacional, na negociação de um tratado, na discussão de um contencioso. Essa missão é chamada de missão temporária. Para quem for se tornar funcionário público ou for trabalhar numa ONG que lide com temas internacionais, é muito comum você participar de missões temporárias, porque você vai representar o país em negociações internacionais. A acreditação. A acreditação é essa aceitação do Estado que o sujeito é representante diplomático de outro país. Quando uma pessoa é acreditado perante o Brasil,
ele se torna representante diplomático do outro país perante o Brasil, né? E a representação é justamente o ato de você estar acreditado em outro país, que significa que você pode representar, né, o seu país de origem perante os demais países. Existe uma liberdade dos países de escolha dos seus representantes. O país pode escolher qualquer pessoa para ser seu representante, não precisa ser sequer nacional seu. Ele pode escolher um estrangeiro como seu representante diplomático. Já aconteceu muitas vezes. Teve até uma discussão interessante na Organização Mundial do Comércio, num conflito envolvendo Santa Lúcia, Estados Unidos. Santa Lúcia é uma pequena ilha no Caribe, que produz muita banana, né? E daí vem aquele nome República das Bananas. Num conflito sobre exportação de frutas dos Estados Unidos, onde Santa Lúcia escolheu como seus representantes diplomáticos no processo os membros de um escritório de advocacia norte-americano. Como ela não tinha advogados especializados naquele tema, preferiu escolher os melhores do mundo e os nomeou como diplomata. Os Estados Unidos contestaram, alegando que Santa Lúcia não podia escolher cidadãos americanos como seus diplomatas, mas Santa Lúcia ganhou o processo na Organização Mundial do Comércio. Desculpem. Com base no direito da liberdade de escolha dos seus representantes. Muito bem. Quem trabalha numa missão diplomática, né? Existe o chefe da missão, os membros do corpo diplomático, do corpo técnico e o pessoal de serviço. O chefe da missão diplomática, ele tem amplos poderes na gestão da missão diplomática. Normalmente, na maior parte dos países desenvolvidos, ou mesmo em desenvolvimento, existe uma carreira diplomática, na qual se entra por concurso, ou por alguma escolha de mérito. A carreira diplomática começa no Brasil, mas o Brasil também já copia o sistema europeu, que também é existente em quase todo mundo. Se ingressa como terceiro secretário, depois do curso de formação, segundo secretário, primeiro secretário, conselheiro de segunda classe, conselheiro de primeira classe, ministro de segunda classe, ministro de primeira classe, e daí o ministro de primeira classe, quando ocupa a chefia de uma embaixada no exterior, se torna embaixador. O chefe da missão diplomática, em embaixadas mais cobiçadas, são normalmente ministros de primeira classe, embaixadores. Embora em alguns países pode ocorrer de uma pessoa de cargo mais baixo ocupar a função de chefe da missão diplomática. De qualquer modo, não é obrigatório que o chefe da missão diplomática tenha passado por esse percurso na carreira que eu citei agora. No Brasil e também em vários outros países do mundo, é muito comum que pessoas ligadas ao presidente da República sejam escolhidos como embaixadores em outros países. Já ocorreu de ex-presidentes do Brasil serem nomeados embaixadores. Por exemplo, Itamar Franco, que foi presidente do Brasil, foi nomeado em Portugal. Até um caso folclórico no Brasil foi de um grande empresário do ramo jornalístico, o Assis Chateaubriand, ser nomeado por Getúlio Vargas, quem ele criticava, como embaixador do Brasil em Londres, até para ele ficar longe do Brasil, embora não tenha funcionado muito. Mas o chefe da missão diplomática, via de regra, no Brasil, é alguém da carreira diplomática. O corpo diplomático seriam aqueles profissionais que são dessa carreira. Eles trabalham na representação política do Brasil e na realização de atos no exterior. A gente vai ver daqui a pouco as funções da missão diplomática e as funções da missão consular. Então, tem os secretários, os conselheiros, os ministros, que ocupam as diversas posições e vão atuar na realização das atividades finalísticas da representação diplomática no exterior. Além do corpo diplomático, temos também o corpo técnico. No Brasil, temos até uma carreira muito boa
de oficiais de chancelaria, um concurso também muito difícil, bem remunerado e que permite você morar no exterior e exercer funções interessantes durante a sua carreira. Os oficiais de chancelaria são responsáveis pela administração, pela gestão ali da embaixada, a recepção de pessoas, o processamento de documentos, a tomada de decisões, a administração da embaixada e do consulado. E o pessoal de serviço. O pessoal de serviço responsáveis pela copa, cozinha, jardinagem, muitas vezes do próprio país de acolhimento. Muitas vezes não vem do país de origem. Aliás, conforme a importância do país, para o país de origem, você envia pessoas do país de origem ou não. Por exemplo, é comum em Brasília que brasileiros sejam contratados nas embaixadas. É muito comum, eu já tive vários alunos que trabalham em embaixadas, seja como pessoal técnico, seja como até representantes fazendo papel diplomático, não é? Você tem, por exemplo, pessoas que trabalham na obtenção de informações, na condução de reuniões, que são nacionais do Brasil. Às vezes o pessoal que vem de origem, da origem do país, eles não dominam a língua, não conseguem se comunicar, às vezes os costumes. Então eles usam como auxiliares brasileiros, né, que vão trabalhar na lida do dia a dia. E o pessoal de serviço raramente é do país de origem. O jardineiro, copa, cozinha, etc. é contratado localmente. Mesmo em países de grande conflito, por exemplo, a Embaixada dos Estados Unidos no Iraque, no Afeganistão, certamente, que são ápices, né, dessa relação belicosa, certamente há vários nacionais ali contratados. Nacionais do Iraque e do Afeganistão. Para que serve uma embaixada? O que faz uma embaixada? A embaixada representa o estado de origem, protege os interesses desse estado no outro, não é? Negocia tratados, acordos comerciais, circulação de pessoas, etc. Obtém informações e promove relações de amizade. A obtenção de informações não necessariamente por espionagem, informações sigilosas. Por exemplo, aqui em Brasília, as embaixadas dão todo o suporte a empresas dos seus países de origem que querem se instalar ou investir no Brasil. E elas vão informar como é que estão as eleições municipais no Brasil, como é que estão o jogo de forças no Brasil no Congresso, a reforma tributária brasileira está andando, a reforma administrativa está andando, o processo de privatização, é bom realizar investimentos no Brasil ou não é? Você colhe essas informações com a embaixada. Da mesma forma, os empresários brasileiros, quando querem investir em outro país, ligam para a embaixada, contactam, né, a embaixada do Brasil naquele país e perguntam como é que está o ambiente, o clima político. É um bom momento para fazer um investimento naquele país? E as embaixadas vão informar, não é? E é com base nessas informações que se subsidiam as relações exteriores do Brasil com as empresas internacionais, com os outros países. Relações de amizade são realizadas por meio de eventos culturais, da promoção do país no exterior, em Brasília a gente tem muito feiras gastronômicas, Feira das Nações, onde se passam filmes, se tem comidas regionais, roupas, etc. Tudo isso são relações de amizade do Brasil com o exterior, que são realizadas pelas embaixadas dos demais países. Tem Dia das Portas Abertas, né? Isso acontece em vários países onde todas as embaixadas abrem suas portas para os estrangeiros conhecerem, justamente porque são palacetes, então todo mundo tem curiosidade para ver como são as embaixadas por dentro, não? Isso tudo são formas de promoção das relações de amizade. Em Brasília, bem que poderia ter um dia onde todas as embaixadas abrissem para visitação, né? Eu acho que ia ser um dia muito interessante, muito feliz aqui em Brasília. Isso não existe, embora exista nos Estados Unidos, existe em outros países. As embaixadas são diferentes dos consulados. E isso, muita gente acha que é a mesma coisa, embaixada e consulado.
Os consulados também representam um país no exterior, mas os consulados exercem outras funções. As embaixadas têm essa representação política e justamente por isso as embaixadas no exterior ficam na capital política do outro país. Todas as embaixadas estrangeiras ficam em Brasília. Brasília deve ser a terceira ou quarta maior cidade do Brasil já, não é? É maior que Belo Horizonte, maior que Porto Alegre. Mas Brasília não é a capital econômica do Brasil. A capital econômica do Brasil é São Paulo. A segunda talvez seja o Rio de Janeiro, aliás, com certeza é o Rio de Janeiro. Por que as embaixadas não ficam em São Paulo, no Rio de Janeiro? Porque elas fazem a representação política. Então, todas as 100 e tantas embaixadas ficam em Brasília. Agora, os consulados, eles ajudam, sobretudo, as pessoas físicas que desejam, que moram naquele outro país. Ajudam como? Aos nacionais do país de origem e àqueles que desejam ir para o seu país de origem para visitar, para passear, etc. Os consulados fazem serviços notariais. Essa palavra notário, a gente pensa imediatamente em cartórios. Então, tudo que se faz num cartório, lá no país de origem, no exterior, é feito no consulado. O que se faz em cartório? Registro de nascimento, casamento, óbito, divórcio, reconhecimento de firma, autenticação de documento, a parte de validação de contratos, de diplomas. Tudo isso você faz na representação consular no exterior. Então, quando você está estudando no exterior, um brasileiro que vai estudar na Inglaterra, aonde que ele carimba lá a validação do diploma dele para ele poder vir no Brasil e depois pedir o reconhecimento do curso dele? No consulado do Brasil em Londres. A pessoa tem um filho nos Estados Unidos, onde ela registra o filho dela? No consulado do Brasil mais próximo, São Francisco, Dallas, Nova York, Miami, enfim. Você quer reconhecer firma de um contrato, você vai fazer isso no consulado. A embaixada faz isso? Em muitos casos, a embaixada tem um braço dela que é uma representação consular. E daí você consegue fazer isso, mas na representação consular dentro da embaixada. Nos serviços consulares dentro da embaixada. A obtenção de visto, um estrangeiro que ir para o exterior, onde que ele obtém o visto? No consulado. Aqui em Brasília tem algumas embaixadas que não têm representação consular. Então, por exemplo, para uma pessoa ir de Brasília para o Canadá, não sei se isso mudou agora, mas é preciso que ela vá a São Paulo, porque a embaixada do Canadá em Brasília não emite visto, não tem representação consular, tem que ir em São Paulo. Ao contrário da embaixada, que tem apenas uma na capital política do estado, consulado pode ter vários. Então, é muito comum que, conforme as relações sejam mais próximas, um país tenha 4, 5, 7 consulados no outro. Em todas as cidades mais populosas, em todas as cidades onde existam mais nacionais seus. Por exemplo, a França tem consulado em Recife, no Rio, em São Paulo. A Alemanha tem em Santa Catarina, por causa dos descendentes alemães. E aí vai. Então, ela dá apoio aos nacionais no exterior e também realiza essa busca de oportunidades comerciais. Alguém quer exportar alguma coisa, liga para o consulado e fala: olha, como é que eu exporto tal produto para tal país? Alguém quer comprar alguma coisa do Brasil, eu gostaria de comprar produtos com certificação ambiental, açaí com certificação ambiental de produtividade sustentável da Amazônia. Ele vai ligar para o consulado no Brasil e vai perguntar: escuta, quem é uma pessoa boa aí que eu consigo um bom fornecedor de açaí sustentável com um bom selo de certificação na Amazônia? E o consulado vai ajudar. Então, se a embaixada tem uma representação política, o consulado, serviços notariais, apoio nacional exterior, busca de oportunidades comerciais e os vistos. Tudo bem? Entenderam? Vamos avançar então. Tanto as embaixadas quanto os consulados, eles têm que ter proteção para o bom exercício das suas funções. Para evitar que politicamente eles sejam perseguidos, eles não consigam
bem exercer suas funções. Essa proteção aos diplomatas, aos representantes diplomáticos e consulares, é prevista no direito internacional em um tratado que o planeta todo aceita, é um tratado de ius cogens, que é a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas e Consulares. Aliás, é uma convenção fácil de ler, eu recomendo que todo mundo leia a Convenção de Viena, até para poder passar bem em provas e concursos. Ela tem mais detalhado do que eu vou falar aqui na aula, até porque na aula eu tenho que passar mais rápido, mas eu acho que é uma leitura muito válida. Olha que eu não recomendo muito a leitura de texto normativo na aula, né? Então, quando eu recomendo é para ler. Imunidades, então, são essas formas de proteção. Existem imunidades e privilégios. Imunidades e privilégios, os dois são previstos na Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas e Consulares. No entanto, as imunidades são enumeradas, são as mesmas para todos os países. Os privilégios, cada país dá bilateralmente nas suas relações entre si. As imunidades, elas são relacionadas aos atos de império do Estado. Atos de império, aqueles necessários para o exercício do poder soberano em outros territórios. Por exemplo, a concessão de vistos, a representação política, a própria manutenção da embaixada, são atos de império. Atos de gestão, as imunidades são mais limitadas. Seriam aqueles atos comuns. Por exemplo, quando a embaixada vai montar um cinema para fazer uma mostra cultural, cobre ingressos ali, não necessariamente vai ser um ato de império, talvez seja mais um ato de gestão. Então, imunidades e privilégios são as duas formas de proteção dos outros estados. Vamos detalhar um pouquinho mais? As imunidades diplomáticas podem ser tributárias, trabalhistas, jurisdicionais, penais. As imunidades tributárias significa que os representantes diplomáticos não pagam determinados tributos ao país de acolhimento. Então vamos falar do Brasil. Quando os estrangeiros se instalam aqui no Brasil, não é para uma embaixada, aqui em Brasília, eles não vão pagar o IPTU sobre o local da embaixada, nem o local de residência do diplomata, não vão pagar o IPVA sobre os veículos, não vão pagar imposto de renda sobre o salário que recebem do exterior. O imposto de renda é pago lá no exterior, não é? Mas não é uma imunidade total sobre tudo. Por exemplo, quando tiver um tributo embutido num produto, ele não pode pedir a exclusão desse produto, desse tributo. Por exemplo, ele chega num bar, pede um refrigerante e fala: não, eu quero que você retire o imposto que está no preço do refrigerante. O dono da lanchonete sequer vai saber como fazer isso, não vai ter nem mecanismo de fazer esse processamento. Chega no supermercado, faz a compra do mês e fala: não, esses produtos são para a embaixada, não quero pagar os tributos. Não existe isso. Então, os preços embutidos nos produtos, os tributos embutidos no produto não são objetos de imunidade diplomática. Bens imóveis adquiridos em nome próprio. Quando ele compra uma casa, compra um comércio, compra um edifício em nome do diplomata e não em nome do país, ele vai pagar os tributos da mesma forma. Direitos de sucessão sobre esses bens, registro de imóveis, hipoteca, custas judiciais. Se a pessoa tira um financiamento num banco para comprar um imóvel, ele vai pagar o IOF, vai pagar os tributos decorrentes desse financiamento. Se ele investe o dinheiro dele no Brasil e tem imposto de renda sobre o investimento, ele vai recolher normalmente, porque no caso o investimento dele é um investimento privado. Eu tinha um colega que era diplomata e tinha um restaurante libanês. Ele não queria pagar os tributos no Brasil. Ora, a atividade do restaurante não é atividade da embaixada, é um investimento privado. Nesse caso, não há imunidade tributária. Então, a imunidade tributária é importante, pega o grosso da vida do diplomata, naquilo que ele recebe, ele não paga os tributos, mas não é universal, não abrange 100% de todos os tributos pagos.
Quando um diplomata brasileiro vai representar o Brasil no exterior, é interessante que existe um mecanismo que reduz o salário base dele para diminuir, inclusive, o imposto de renda que ele paga no Brasil. Isso é uma exceção que existe no Brasil para maximizar aí a renda dos diplomatas no exterior, né? Através da redução dos tributos, mas não algo do Brasil, não é algo do exterior. Não é uma imunidade. Imunidade trabalhista. Os diplomatas, eles estão sujeitos ao direito trabalhista do seu país de origem. Por exemplo, um diplomata estrangeiro que trabalhe no Brasil, ele não pode entrar na justiça trabalhista brasileira contra o seu país de origem. Ele está submetido à justiça do seu país de origem. As relações profissionais de trabalho dele são do seu país de origem. E os técnicos que trabalham na embaixada? Aí tem dois sistemas. Se for um técnico estrangeiro, ele se submete ao direito trabalhista do país de origem. Por exemplo, vamos imaginar que tem um técnico administrativo americano que trabalha na embaixada americana em Brasília. Ele é americano, trabalha na embaixada americana. Se ele tiver algum problema trabalhista com a embaixada, ele vai processar a embaixada nos Estados Unidos, porque a embaixada americana é americana. E se for assim um técnico francês que trabalha na embaixada americana? Também lá nos Estados Unidos, porque nenhum dos dois é brasileiro. Agora, se for um brasileiro que trabalha na embaixada aqui, a priori, ele está sujeito ao direito brasileiro. Agora, mesmo assim, a justiça brasileira tem, a gente vai ver aqui, tem algumas exceções. Existe algo que nós chamamos de imunidade de jurisdição e outra coisa que é imunidade de execução. Ou seja, um caso que eu já ouvi ocorrer 3 vezes aqui em Brasília. Uma brasileira trabalhava numa embaixada aqui em Brasília. Eu já vi isso acontecer com 3 pessoas diferentes. A brasileira fica grávida. Só que o pessoal da embaixada não quer dar a licença de 4 meses que ela teria direito de acordo com o direito brasileiro, quer dar uma licença menor. Ou, em outra situação, demite a grávida. No Brasil, de acordo com o direito trabalhista, não se pode demitir uma mulher grávida. Ela tem estabilidade, se você demitir, você tem que indenizar. Nesse caso, ela pode ingressar na Justiça Trabalhista Brasileira contra a embaixada, porque a embaixada não tem imunidade de jurisdição trabalhista. Ela pode ser processada em matéria trabalhista. A Justiça do Trabalho aceita esse processo e condena a embaixada. E condenou a embaixada nesses casos. No entanto, mesmo se não há imunidade de jurisdição em matéria trabalhista, as embaixadas continuam gozando de imunidade de execução. Ou seja, você não consegue constranger os bens da embaixada para pagamento da dívida resultante da sentença judicial. A colega lá, técnica que ficou grávida, tem uma sentença condenando a embaixada a pagar um valor, mas o oficial de justiça não consegue entrar na embaixada para pegar os bens da embaixada e fazê-la pagar. Olha que interessante. Então, existe aqui um limite da finalização do processo judicial. Alguém poderia falar, professor, mas então quer dizer que essas pessoas ficam sem receber seus benefícios? Não necessariamente, porque na grande maioria das vezes, as representações diplomáticas no exterior, as embaixadas, uma vez que elas foram condenadas pela justiça do país, para evitar constrangimentos, elas acabam pagando voluntariamente, mas sem os constrangimentos. Interessante. E nos outros assuntos, o que não é trabalhista? Por exemplo, você bate o carro num carro de alguém da embaixada, você tem uma briga de vizinhança
ou qualquer outro problema que leva um contrato não é cumprido, aí a justiça nem aceita o processo. A única situação que é um limite à imunidade de jurisdição é a trabalhista. Nos outros casos, comércio, consumidor, etc., existe imunidade de jurisdição. Tem algumas exceções também, eu vou falar aqui para vocês, né? Eu pensei que tinha um slide, não tem, mas eu vou falar um pouquinho. A imunidade de jurisdição eles não se submetem à justiça brasileira, a não ser em questão trabalhista. Tem exceção? Tem. Quando o próprio agente diplomático é o autor da causa. Quando ele entra na justiça, ele está abdicando da sua imunidade de jurisdição. Se ele for condenado, ele vai pagar a sucumbência. Quando ele é acionado e ele contesta. Se ele contestou, ele está abdicando, ele tem que ficar quieto. Se ele contestar, ele está abdicando da imunidade. Se ele então colocou o autor, quando ele próprio abdica. E, por fim, de quem é esse direito? Isso sempre cai em concurso. É da pessoa física diplomata ou do Estado? É do Estado. É um direito do Estado de origem. Ele tem que se pronunciar a respeito dessa abdicação que é feita pelo chefe da missão diplomática. Vamos lá? Imunidade tributária, imunidade trabalhista, imunidades da missão. A missão diplomática também tem imunidades. O local da missão é inviolável. Em situação nenhuma, alguém pode entrar numa missão diplomática. Em alguns casos, pode na missão consular, mas na missão diplomática, na embaixada, pode estar pegando fogo, pode estar morrendo gente, apenas pode entrar com autorização do chefe da missão diplomática. E se o chefe da missão diplomática está lá sendo sequestrado, não é uma pessoa que se consiga falar, porque está inacessível, aí você tem que ligar para o Ministério das Relações Exteriores lá no país de origem para poder entrar na missão diplomática. Ah, mas está pegando fogo! Não há o que fazer. A missão diplomática é inviolável, a não ser com a autorização do chefe da missão. Não é? Os correios. Não se pode violar o sigilo de comunicação da missão diplomática. Em situação nenhuma. Sigilo de comunicação abrange comunicação física, cartas, encomendas, o malote da missão, que muitas vezes vem até móveis, carros, é um container esse malote. Comunicações eletrônicas, tudo vem como malote diplomático. Agora, é claro, uma correspondência vai ter que ter escrito correspondência diplomática, malote diplomático, correio diplomático. Se tiver um container, vai ter que ter escrito container, correspondência diplomática, né? Para mostrar que está protegido. Já houve casos absurdos? Claro, isso que se vê em filme é inspirado na vida real, de uma pessoa trancada numa caixa e você escuta o gemido, quando você abre tem uma pessoa presa lá, né? Já aconteceu, tanto o Serviço Secreto de Israel com um egípcio, quanto em Londres também a mesma coisa, na relação inversa entre palestinos e israelenses. Já tem vários casos relatados aí, no meu livro mesmo eu trago alguns, de direito internacional público, onde para salvar uma vida humana se violou, enfim. Teve dois casos interessantes também relacionados à droga. A mulher de um diplomata nigeriano que estava passando pelo aeroporto de Miami, os cachorros detectaram maconha, abriram, a priori não poderia abrir, porque estava escrito mala diplomática. Mas o país de origem aceitou aquilo e talvez a punição seja até maior do que se ela tivesse preso nos Estados Unidos, porque na Nigéria a pena para tráfico internacional de drogas é muito severa. Outro caso que aconteceu no aeroporto de JFK em Nova York, de um diplomata francês que os scanners detectaram cocaína na mala dele, abre, não abre, ele se recusou a abrir, a aduana americana abriu, quando viu era sticker, autocolante, aqueles que ficam brilhantes à noite, com estrelinha, lua, etc. Para a criança que ele estava levando para os filhos dele na França. Isso foi um incidente diplomático, os Estados Unidos tiveram que pedir desculpas, etc. Documentos e arquivos.
também são invioláveis. Você não pode entrar numa embaixada e aceder aos arquivos deles, nem em períodos de guerra. Um caso que ficou famoso foi da Embaixada dos Estados Unidos em Teherã, durante a Revolução Iraniana, onde os documentos e arquivos foram todos destruídos ou violados, e isso foi até quando se confirmou a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas e Consulares como de ius cogens. Acabou que tinha a imunidade de jurisdição. Então, a imunidade de jurisdição, como eu falei para vocês, em questões privadas, direito de reconvenção, quando o tratado não fala explicitamente que não haverá imunidade de jurisdição, né, quando o Estado de origem consente, no caso de sucessão, doação e etc. Então, são várias situações que eu coloquei para vocês. Eu acho que eu já falei bastante na aula de hoje. Eu vou passar para vocês 2 videozinhos aqui que ilustram essas situações que a gente falou. E na aula que vem a gente termina essa matéria e já começa a outra. Tá bom? Muito obrigado, grande abraço.